Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração. A palavra de Deus diz em João capítulo 16, versículo 20, diz assim: na verdade, eu vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quando Jesus esteve nessa terra, ele estava dando as últimas instruções para os discípulos, e a palavra fala que ele partiria para o Pai e ele enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que convenceria o mundo da justiça, do juízo e do pecado. E a palavra fala que quando Jesus ele estava olhando para os seus discípulos, os discípulos não estavam entendendo, porque ele estava falando assim: por um pouco de tempo eu estarei convosco e partirei para o Pai, mas depois de um pouco de tempo vocês vão se alegrar novamente, porque vocês vão me ver novamente. Então Jesus estava querendo explicar para os discípulos que eles ficariam tristes por um momento, mas quando chegasse na presença dele novamente, eles receberiam a alegria de Deus. Quantas vezes nós vemos uma teologia hoje que é pregado dessa forma? Muitas vezes o cristão não pode sofrer, ele não pode passar provação, ele não pode passar dificuldade financeira, e a pessoa começa a ir por essa linha de pensamento, porque ela fala assim: não, se você é filho de Deus, você não pode ter problema financeiro, você não pode ter tristeza. Mas se o próprio Jesus chegou a dizer que neste mundo nós teríamos aflição, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, um dia nós vamos vencer também. Nós devemos confiar unicamente nele, porque quando a provação da vida vier, ainda que por um pouco de tempo, nós viemos ficar tristes, mas nós sabemos que um dia nós estaremos diante dele recebendo a sua alegria. A palavra fala em Apocalipse, no capítulo 7, que João ele teve uma visão de uma grande multidão, de todos os povos, tribos, línguas e nações que estavam diante de Deus com vestes brancas, com palmas em suas mãos, e elas diziam: salvação pertence ao nosso Deus. E de repente ele olhou diante do trono, e ao redor do trono ele viu 24 tronos com os anciãos, ele viu também os 4 seres viventes, e milhares e milhares e milhares de anjos que cantavam glória, honra, força, poder, riqueza, sabedoria e ações de graças pertencem ao nosso Deus. E diz que João ele chorava muito, e aí ele perguntou um dos anciãos: quem são esses e de onde vieram? Ele falou: Senhor, tu sabes. E o ancião então começou a explicar para João: esses são os que vieram da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Agora o Cordeiro que está sentado sobre o trono os apacentará e servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos teus olhos todas as lágrimas, porque ali não haverá mais morte, nem tristeza, nem ódio, nem rancor, nem angústia e nem decepção. Diz que o salmista, no Salmo 73, diz que ele quase se desviou porque ele olhava a prosperidade do ímpio e não entendia, não compreendia. Ele falou: Senhor, como pode um homem sem temor nenhum de ti consegue prosperar e ficar tão rico, e parece que a vida dele é tão boa, parece que ele se alegra tanto. Mas um dia ele entrou no santuário de Deus, a palavra fala, e ali ele entendeu o fim de todos os ímpios, o fim daqueles que não têm conhecimento de Deus, que não buscam a Deus, que não buscam a presença de Deus, e chegou a dizer: Senhor, e ali eu entendi, porque apesar que aparentemente eles estão andando felizes, mas por dentro eles estão por um triz. Se eles não se arrependerem, certamente irão perecer. E nós, Senhor, muitas vezes passamos provações nessa vida, mas um dia nós nos alegraremos, porque nós iremos te encontrar, e o Senhor irá enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Jesus fez um comparativo no capítulo 16, falando que assim como a mulher, ela sente tristeza por um período de tempo, quando ela está grávida, quase prestes a dar à luz na hora do parto, porque ela sabe que vai passar por aquele sofrimento, mas quando a criança nasce, ela se alegra muito, porque ela se alegra porque ela está ali com o filho dela, passando aquela felicidade, aquela alegria naquele momento. E assim também é no reino dos céus.
por um período de tempo. Enquanto nós estivermos sendo provados nessa terra, nós estaremos passando tristeza muitas vezes, angústias e decepções. Mas um dia o Senhor irá enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Fique com esta palavra nesse dia. Olha só o que Jesus fala, o versículo que eu acabei de ler. Capítulo 16 de João, versículo 20. E na verdade eu vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Que Deus te abençoe nesse dia, receba esta palavra e que Deus abençoe toda a sua família em nome de Jesus.